Jesus. Amém. Estou bastante feliz em estar aqui esta noite juntamente com os irmãos. Louvo a Deus por a oportunidade. Eu creio que o Senhor vai honrar a vinda dos irmãos aqui. Sexta-feira, tantas coisas a fazer e os irmãos renunciaram. Louvado seja Deus. As suas coisas a fazer, renunciou o cobertor porque está uma noite mais friazinha para estar aqui na casa do Pai. Com certeza o Pai vai honrar. Estava com uma palavra aqui ao meu coração e através desta palavra que o pastor Fábio ele trouxe, o verso 1 de Isaías 14 diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá Israel e as porá na sua própria terra, juntar-se-ão com eles e os estrangeiros se chegarão à casa de Jacó. E ali me veio uma palavra que confirmou mais uma vez, uma palavra tão conhecida, mas o Senhor ele se revela da forma que quer, da maneira que quer, e Ele sabe da sua necessidade. Uma semana bastante complicada, onde para quem trabalha fora, pega a condução, há muito cansaço, há muita fadiga, e nós sabemos que o Senhor sabe como falar com os seus. Abre a sua Bíblia em Salmos de número 46. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, Salmos de número 46. A segurança em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado. Salmos de número 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todos juntos, numa só voz. 1, 2, 3, o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pode se assentar. Aleluia! Deus seja louvado. A segurança é em Deus. E sabemos que em Deus nós somos seguros. Em Deus podemos, aleluia, através da sua segurança ter o livramento. Através da sua segurança ter o livramento, ter a provisão, ter o socorro, ter a ajuda, ter a intervenção dele sobre a minha e a sua vida. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei qual o seu problema, o que você tem passado em casa ou fora de casa, mas eu sei que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para nós nesta noite, que a segurança em Deus é o nosso refúgio, a segurança em Deus é o nosso socorro, a segurança em Deus é a intervenção dele sobre a minha e a sua vida. Qual é o socorro? Qual é a necessidade? Qual é a angústia se ele está dizendo que Ele é a nossa segurança, que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso bom pastor, que Ele é o nosso provedor, porque aqui a segurança quer dizer que nós devemos o quê? Aleluia! Confiar.
Porque quando a gente tem em quem confiar, a gente está seguro. Aleluia! E o que eu quero te dizer esta noite, a minha segurança e a sua segurança não vem de uma polícia militar, de uma polícia federal, não vem, não, a segurança vem do Pai, ao qual conhece a minha, sua limitação. E eu louvo a Deus porque Salmo 103, ele diz assim, aleluia, num dos versos de Salmo 103, que ele conhece a minha e a sua estrutura, e ele sabe que nós somos pó, e todavia esse Deus vivo, ele não é oleiro, todavia ele não sabe a qualidade da minha doação à terra, porque nós somos terra, aleluia, do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar, mas todavia a chuva seródia ele traz para esta terra. Se a terra está endurecida, cheia de problemas, cheia de angústia, aleluia, cheia de tantas preocupações, ela endurece, porque há uma toxina. As toxinas vêm sobre a terra, e esta terra, ela só é lavada através da chuva seródia, e essa chuva seródia é de tempo em tempos que vem da parte do Pai, e ela vai o quê? Afofar esta terra, aleluia, através do quê? Da chuva. Esta terra endurecida, ela vai ser fofada. Por quê? Porque o Pai derrama a chuva seródia. Por quê? Porque Ele quer forfar essa terra, Ele quer tirar as toxinas desta terra. O que são as toxinas desta terra? Problemas onde contamina o meu e o seu coração, problemas onde deixa a nossa mente turbada, problema onde deixa nós com quê? Aleluia, preocupações excessivas. E Ele está dizendo para mim e para você, aleluia, a segurança está em mim, aleluia, a solução está em mim. A determinação que tenho eu para mim e para você nesta noite, que Ele está dizendo, aleluia, para que eu e você não venha temer. E o que eu acho lindo que, aleluia, se Ele está dizendo que Ele é socorro bem presente na angústia, Ele é um abrigo seguro. Aleluia. E o abrigo, aleluia, nós estamos protegidos. No abrigo nós estamos, aleluia, contido. No abrigo nós estamos o quê? Abraçado. No abrigo nós estamos aqui, o quê? Aleluia, realizados, porque o abraço de Deus é um abrigo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus abraça a mim e você esta noite, e Ele diz para que eu e você não venhamos temer, porque Ele, como abrigo, Ele nos abraça, como abrigo Ele nos traz segurança, como abrigo Ele traz para nós o quê? Filhinha, filhinho, sou eu a sua segurança, sou eu o seu socorro, não se angustie tanto, sou eu a sua segurança. E aqui está dizendo, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, aleluia. A palavra do Senhor diz que o Senhor, aleluia, move céu e terra. Aleluia. E se eu e você der ordem com fé, montes, aleluia, saia de um lado para outro, ele sairá. Então qual é o monte da sua preocupação? Qual é o monte da dúvida? Qual é o monte do questionamento? Qual é o monte da dificuldade? Se Ele está dizendo que eu e você temos autoridade e temos o poder que vem dele através da sua segurança para dizer saia e sai. Aleluia. Então que você devemos entender que as águas que rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não se abalará, Deus ajudará desde o romper da manhã. Aleluia. Resposta de Deus para mim e para você, ajuda vem dele ao romper da manhã. Aleluia, como o pastor Fábio já recitou, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quantas noites você tem chorado, eu não sei qual o motivo do choro, qual o motivo da inquietação, qual o motivo, aleluia, de que você está perguntando ao Senhor de que forma fazer, como fazer e que decisão tomar. E Ele está dizendo aqui, aleluia, a resposta vem de Deus, a resposta, porque Ele está dizendo, Deus ajudará. E o romper é lindo, porque do pôr do sol para um novo dia há um tempo, e o tempo Cronos não é o tempo Kairos, e eu e você estamos no tempo Cromos. Então que nós vamos entender que esse período de choro é só um momento, esta leve momentânea tribulação é passageira, não é para mim tirar o foco, não é para mim, aleluia,
se frustrar, não é para me enfraquecer, pelo contrário, é para me fortalecer e fortalecer você. Sabe por quê? Porque Ele está dizendo que Ele nos ajudará. Então, não se frustre pelas montanhas, não se frustre pela braveza do mar, porque quem dá ordem ao mar? Quem diz aquieta-te mar e ele aquieta. Se até o mar ele ouve a ele, quem eu e você que não vai ouvir nesta noite, que ele está dizendo que ele é seguro, que ele é a segurança que eu e você precisa. Então que nós vemos, aleluia, entender que o Senhor está dizendo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, refúgio abrigo, refúgio segurança, refúgio provisão. Vou repetir, aleluia, implanta na sua mente, implanta no seu coração, o refúgio que só vem do Pai. Eu não posso esperar de A, de B e de C, eu tenho que esperar dele, porque Ele conhece a mim como sou, Ele sabe o que passa dentro do meu e do seu coração, e Ele sabe o que nos aflige, ainda que não contamos e nem falamos a ninguém. Por isso que Ele está dizendo, sou eu o seu refúgio, sou eu o seu socorro, sou eu que te fortaleço no momento da angústia, sou eu que te sustento. As águas rugem, os rios, aleluia, levantam a braveza do mar, e as correntes podem até se levantar, mas a morada dos Altíssimos está segurando a minha e a sua mão, está dizendo, sou eu a sua segurança, aleluia, o Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. Contempla o que Deus tem feito na terra, contempla as guerras, contempla o que Deus tem feito, as desolações, e você não está sendo atingido. Por quê? Porque a segurança está vindo dele, a proteção está vindo dele, o livramento tem vindo dele, aleluia, o guardar também está vindo dele. Quantos arapuca, armadilha e conspiração ele não tem, aleluia, nos livrado? São incontáveis. Algumas nós até vemos, mas ele não permite vermos todas, porque ele conhece a minha e a sua estrutura. Então por que duvidar? Por que temer? Aleluia, se ele está dizendo que ele é o que é para mim e para você. E aqui está dizendo, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros de fogo, aleluia, ele faz cessar. E eu acho lindo numa das palavras de Isaías, que ele diz que ele faz a guerra, e ele cria a guerra, ele cria a paz. Então é o Senhor que em momentos nos coloca em conflitos, para que eu e você venhamos ver o poderio, para que eu e você venhamos ver como Ele sustenta, para que eu e você venhamos ver como Ele cuida de mim, de você. O Pai, Ele não deixa cuidar do filho, ainda que o filho desobedece, ainda que o filho às vezes transgride, aleluia, alguma coisa ao qual Ele diz, não faça, e o filho ele fala, quero fazer, e Ele permite o filho fazer, mas Ele fica observando o filho, para que o filho possa voltar e se arrepender, e falar com ele, e ele, de mesma forma que o filho está na presença dele, falando, pai, errei, tomei a decisão errada, pai, falei o que não devia, pai, fiz o que não devia, pai, feri preceitos e estatutos, mas ele está pronto em ajudar, porque ele é Deus de oportunidade, por isso que ele dá segurança. O que eu acho lindo no Senhor, através desta sua palavra, que ele diz que ele é segurança, ele dá o sol e a chuva para todos, aquele que serve a ele, aquele que se prostra diante de deuses estranhos, aquele que, aleluia, se prostra diante de ídolos, ele ainda está dando oportunidade, porque o sol está vindo para mim, mas também está vindo para eles. Aleluia, a provisão está vindo para nós, mas também está vindo para eles, porque enquanto a oportunidade de estar sobre os próprios pés, a esperança da segurança em Deus, abrir a mente, abrir o coração, tirar os comichões, aleluia, dos ouvidos, tirar a trava dos olhos, aleluia, e eles caírem em si, e ter um encontro com esse Deus que faz cessar a guerra, e ter um encontro com esse Deus que quebra o arco, que corta a lança, que queima os carros no fogo, porque Ele é Deus, Ele não dá glória a outro. Aleluia, porque a segurança fiel e a provisão fiel vem dele, porque outros deuses até podem enganar, mas o nosso Deus é o Deus da verdade. Outros deuses podem até fazer que mas é imitação. Aleluia, bijuteria, não é joia rara como o nosso Deus. Aleluia, o nosso Deus não é genérico. Aleluia, não, o nosso Deus é o Deus que tudo pode. Ele diz na sua palavra, eu sou, e eu sou eu que sou, e não há outro como mim. Aleluia, e que eu e você devemos entender que não há outro Deus como Ele. Ninguém explica a Deus. Então,
Tenha nesta noite a fé acrescida, porque Ele está dizendo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Sabe por quê? Porque nessa terra Ele não pisará, porque está contaminada, mas das nuvens Ele verá, e do trono Ele está, contemplar para lá e para cá todos os moradores desta terra, agindo, protegendo, guardando, livrando e sustentando. Sabe por quê? Porque as oportunidades são dadas todos os dias para mim e para você. Deitamos, dormimos e acordamos porque Ele tem nos sustentado. O ar que respiramos é gratuito. Inspira e expira. Olha os seus pulmões cheios de ar. Quantos buscando este ar e não tem? Está num balão de oxigênio, respirando por um oxigênio artificial, dependendo de uma máquina para respirar, dependendo de o quê? De um oxigênio artificial, ao qual é necessário o Senhor dar oportunidade para que ele possa se arrepender, e ela possa se arrepender, e eles possam experimentar do cuidado de Deus. Aleluia! E aqui o verso 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele está, aleluia, excitando que o Deus de Jacó, e nós sabemos a história de Jacó, e nós sabemos, aleluia, da onde veio Jacó, o que passou Jacó. Jacó, ele lutou, aleluia, uma noite inteira, com o próprio anjo, que é transfigurado em Deus. Ele lutou uma noite inteira, aleluia, está até um louvor e um corinho. Jacó, aleluia, o Jacó lutou com o anjo. Ele não deixava o anjo subir. Me dá minha bênção para depois subir, me dá minha bênção para depois subir. Aleluia! E eu e você, podemos nesta noite nos colocar na posição de Jacó? E eu e você, podemos nos colocar, porque o Deus dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio? Você e eu podemos lutar com esse anjo. Eu e você podemos falar: Deus, eu preciso. Eu e você podemos falar: Senhor, é necessário o Senhor intervir. Senhor, é necessário o Senhor operar nesta área. É necessário entrar, porque seguro eu estou nesta área, mesmo nesta outra, eu estou me sentindo fragilizado. Aleluia! Existia uma ponte necessária entre dois irmãos, onde existia a necessidade de um encontro para com eles. Após esta luta com Jacó, que ele viu a ralva, o anjo subir, que ele dizia que ele iria subir, que até tem um corinho conta isso, e nós sabemos que a Bíblia está dizendo que houve esta luta, tanto é que o anjo tocou na coxa de Jacó, para deixar um sinal de que Jacó foi mudado, do nome de Jacó para Israel. E eu quero te dizer, mudança haverá, porque o Senhor está dizendo que Ele é o Deus de Jacó. A metamorfose necessária para que eu e você venha ver a segurança de Deus, haverá, porque Ele está dizendo que Ele ajudará. Então, ao romper da manhã, haverá uma provisão. Ao romper da manhã, haverá uma resposta. Ao romper da manhã, haverá um sinal. E Jacó, ele deixou o sinal, tocou na coxa. E esse sinal ficou, aleluia, como? Ele mancando. Ele mancou. Que sinal o Senhor dará para mim e para você? Aleluia! Você está percebendo a profundidade dessa palavra? Que sinal o Senhor dará? Vai ser necessário ele tocar na coxa? Que sinal ele dará? Porque Jacó, ele ficou manco. Aleluia! Qual é o sinal que você está pedindo? Qual é a resposta ao qual você já disse para com Deus? Entre as suas muitas orações nessa semana, aleluia, qual foi o sinal que você pediu? Entre a oração que você fez, qual é a resposta que você pediu? O Senhor está dizendo que o sinal Ele dará. Aleluia! Porque o Deus de Jacó é o nosso socorro. O Deus de Jacó está conosco, Ele é imutável. E se for necessário, Ele vai transformar, porque Ele transformou. O encontro com o anjo naquela noite de luta, aleluia, mudou o nome dele de Jacó para Israel. Está aqui na palavra. Eu quero te dizer, se for necessário, Ele vai mudar alguma circunstância na sua vida. Se for necessário, Ele vai colocar o que está a faltar. Mas se for necessário, Ele vai tirar o que está a sobrar. Porque Jacó,
precisava de algumas coisas ser colocada no devido lugar. Aleluia. Um perdão era necessário liberar. Uma rusga entre dois irmãos haveria. Não porque ele foi desonesto. O irmão, ele estava a ponto de morrer. Aleluia. Não foi um tomar, não foi um engano. O irmão, ele comprou. Ele vendeu. Muitas vezes eu já ouvi alguém pregar e falar que ele é um trapaceiro, que ele agiu de engano com o irmão, que ele não foi honesto com o irmão. Na Bíblia não está escrito isso. Na Bíblia está falando que ele pediu que você vai vender, ele vendeu. Por um prato de lentilha. E ele ainda disse, mas o que farei eu? Então, não houve um engano de Jacó. Mas depois disso, aconteceu o quê? Uma intriga entre os irmãos. Onde houve todo um histórico, onde precisava haver um reencontro para o perdão ser liberado. E aquilo ao qual atrapalhava os dois de se encontrar, o Senhor trabalhou. Porque houve o encontro, houve o abraço, houve o choro, houve a liberação de perdão. E eu quero te dizer, é necessário você perdoar. O Deus de Jacó, a segurança que Ele traz para mim e para você, é perdoar. Há palavras que machucam, há palavras que ferem, mas o Senhor passa bálsamo nessas palavras. O Senhor, Ele cura essas palavras que feriram, que entristeceram, porque houve um reencontro entre irmãos. E eu não sei em que área que é necessário o Senhor curar feridas, que é necessário o Senhor trabalhar, porque entre esses irmãos as feridas foram curadas, houve o reencontro. E após a união dos dois e enquanto a liberação do perdão, louvado seja Deus, cada um foi para o seu devido lugar. E o Senhor trabalhou. Cada um com a prosperidade que o Senhor deu. Cada um com a provisão que chegou. A segurança necessária para que eles pudessem sobreviver. Entre ele e família. Então eu quero te dizer, não vai faltar. Porque o Senhor é prover. O Senhor, Ele vai ajudar. E o Senhor está a trabalhar. E o sinal Ele dará. Oxalá que não fica a marca na coxa para mim e você mancar. Aleluia! Porque Ele está dizendo que um sinal Ele dará. Então que o perdão venha ser liberado. Deixa as razões para trás. Veja a palavra. Dá mais uma oportunidade. Porque o Senhor está dando uma oportunidade para mim e para você nesta noite. Libera o perdão. Deixa o Deus de Jacó, o Deus que tira, aleluia, as angústias, é o refúgio, é socorro bem presente. Tire esta angústia. Lave com as águas dos rios que está no meio dela. Porque se a terra derrete, quem dirá eu e você, com a voz de trovão, que a terra se cala quando Ele fala. Então, dá mais uma oportunidade para você. Dá mais uma oportunidade para você. Não desista, insista, persista, seja constante, que aquilo que Deus está falando que vai fazer, Ele vai, porque não foi diferente na vida de Jacó, e não foi diferente na minha e na sua vida. Lembra de quantas guerras nós já passamos? Lembra de quantas batalhas também não passamos? Olha eu e você aqui. Então Ele é refúgio, Ele é socorro, e Ele é guardião fiel. E assim eu agradeço a oportunidade. As palmas louvam o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa estar melhor comigo, conosco, porque Ele falou que Ele ajudará. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor Fábio. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe a missionária Fátima. Glória a Deus. Irmão, já olhei pra minha perna aqui. Eu não quero marcar, não. Corta. Sei não, né? Já feito a vontade de Deus, né, irmão? Mas, irmãos, tava analisando aqui, lembrando, né? Eu sou cheio de marca. Cheio de marcas, irmão. É marca demais no corpo. Só na mão aqui, ó. Tem uma marca aqui. Não sei se dá para os irmãos ver. Tem um corte aqui, ó. Só dá para ver uma veia aqui, né? Que cortou 3, ó, são 3. Cortaram 3 vezes, tem um corte. Isso aqui foi quando era criança.
traquinagem, sabe? Eu e meu irmão brincando, ele pegou um gargalo de garrafa e foi tacar no marimbondo e eu fui bater no marimbondo. Aí encontrou uma coisa com a outra. Cortou. Aí tem essas marcas aqui, 3 dedos quebrados. 1, 2, 3. Esse aqui não dobra. Só aqui, ó. 1, 2, 3, 4 marcas. Tem uma marca aqui no braço, tem outra aqui, tem uma no peito, tem outra marca aqui, tem uma marca nas costas. Tem a marcona aqui, ó, mais de 600 pontos da cirurgia, que é um corte só, sabe, né? Do baixo do umbigo até o meio das costas tem um corte só. Foi aberto assim, desse jeito, literalmente assim, ó. Aí mexeu lá o motor, trocou lá o carburador lá, as mangueirinhas, fechou de novo, tô aqui. Com a glória de Deus. Aleluia. Não contei, irmãos, a benção, mas tem cerca de 1 mês. Tô lá na casa, lá no Capão Redondo, lá. Tô lá fazendo uma limpeza. Irmão, foi o próprio Deus que não deixou quebrar a perna. Caiu uma barra de ferro na minha perna aqui na frente, ó. Pensa na dor. Meu Deus. Encheu de machucadinho aqui, não vou mostrar não, porque eu acho meio delicado. Mas foi livramento purinho de Deus. Mas doeu, irmão. Aí eu lembrei do que eu aprendi na juventude, a dor é psicológica. Eu comecei, não tá doendo. Eu comecei, não tá doendo, não tá doendo. Não tá doendo, não tá doendo, não tá doendo. Aleluia. Mas eu... Porque homem não grita, né? Mas eu fiquei assim, meu Deus do céu, dando arrepio e suando. E eu controlando, né? Mas ficou uma semana todinha doendo. Mas graças a Deus não quebrou a perna. E a gente vai vivendo, né? Cheio de marca, né? Mas seja conforme a vontade de Deus. Amém, irmãos? Eu achei interessante, muito interessante tudo que foi dito, mas o mais interessante é que eu falo por mim, né? Deus é Deus de oportunidade. Se não fosse o Deus de oportunidade, eu não estava aqui. Quantas oportunidades. E eu achava que Deus não tinha trabalho com a gente, olha. Deus tem trabalho, teve trabalho comigo bastante. E Ele não me deu só uma, nem duas, nem 1000. Ele deu umas milhões de oportunidades. E essa mensagem me constrange, por quê? Não que eu faça o contrário hoje. Depois que eu entendi que Deus é Deus de oportunidade, se Ele está falando para mim que Ele é de oportunidade, é porque Ele quer que eu seja um homem de oportunidade também para o meu próximo. Então, se Deus me deu tantas oportunidades, por que eu não vou dar oportunidade também? Então é a gente ser o modelo, né? A gente ser o exemplo de Cristo Jesus e de Deus Pai. Porque nós somos feitos à imagem conforme a semelhança de Deus. Aleluia. E a bênção de Deus, que são condicionais, também está nessa condição da gente ser de oportunidade. Glória a Deus. Relacionado ao perdão, relacionado ao pedir perdão e relacionado a muitas outras coisas. Louvado seja Deus. A senhora falou aqui sobre um exemplo aqui de palavras que ferem, que machucam. Mas eu vejo também que há outro tipo também de ferir as pessoas com o silêncio, né? Porque tem um silêncio gritante. Porque tem gente que fica em silêncio e aquele silêncio dói. Tem gente que fica naquele silêncio malvado. Sabe, irmão? Deus sabe a intenção, né? Então, não pode ter extremos entre nós. A gente não pode concordar com o ditado ou é 8 ou 80. Não. O nosso ditado é equilíbrio. Aleluia, glória a Deus. Equilíbrio. Louvado seja. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Vamos pôr de pé em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Deus falou para mim. Não sei se eu falo. Fala, Deus. Está aniquilando e anulando palavras de maldição. Glória a Deus. Amém, Jesus. Recebemos em nome de Jesus. Toda semente em nome de Jesus. Triste, né, irmãos? Só fala quem tá vivo. Quem morreu não fala, tá bom? É verdade.
Alguém vai dizer que morto fala, só se for um fantasma que vocês acreditam. É alguém vivo, que lança palavras não de bênção, mas o contrário de bênção. Mas Deus é poderoso e Ele está conosco. Em nome de Jesus, aleluia. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que a terra se derreta, os montes se movam, Deus está conosco e nós não temeremos. Nós não temeremos. Ainda que um exército se mova contra nós. Deus Santo. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nome do Senhor. Situação do mal. Amém, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós recebemos esta bênção Meu Deus. nas regiões celestiais. Que raiz de amargura Ó, e tristeza Senhor. é essa? Ó, Veio do Deus, mal. Deus. Palavra lançada e te Bom. atingiu. Derregue onde ai. Não aceita. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Necessário é se fechar. Irmã, é necessário nós nos fecharmos. É necessário nós nos blindarmos. Capacete, couraça, sapato, couraça, espada na mão, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Nos revestirmos, nos enchermos toda a armadura de Deus e nos enchermos do poder de Deus, porque o que vem de baixo não nos atinge, glória. Aleluia. Não adianta eu ficar triste por causa de seres humanos maldosos. Sempre haverão seres humanos maldosos na terra, enquanto ela durar. O que eu tenho que fazer? Ir me esquivando, e sozinho eu não consigo. Eu peço a ajuda do Deus de Jacó, que é o meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E não fico preocupado, porque Deus está cuidando de nós. Aleluia. Apenas devo me preocupar em estar na presença de Deus, agradando Ele e fugindo o máximo das minhas forças, fugindo da aparência do mal. Aleluia. Louvado seja, não importa quem esteja do meu lado, não importa quem queira me convidar, não importa as provocações, não importa as insinuações, não importa. Eu tenho que honrar e glorificar o nome do Senhor através da minha própria vida. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes o inimigo, que é esta pessoa que está viva ainda, ela fala: essa bênção não vai cair não. Ainda está vivo, ainda está viva. Já gastei 300, já gastei 1.000, já gastei 1.500. E a macumbeira só está aumentando o preço. E um dia é um vaso, um dia não é mais frango, agora é peru. Daqui a pouco eu vou ter que comprar um pavão, daqui a pouco eu vou ter que comprar um avestruz. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá voltar no tempo e comprar um dinossauro para sacrificar para o demônio. E essa coisa não cai. Oh, meu Deus. Porque tem gente que tem a pachorra de gastar dinheiro para ver a ruína da outra pessoa. Meu Deus do céu. Para quê? É, Satanás. Está revelado. Está revelado. Está revelado. O diabo fica doido com isso. Mas Deus diz: guarda o que tem para que ninguém tome a tua cor. O mesmo diabo cobiçoso, que nada é por acaso, que acontece no culto, nada é por acaso. O diabo é cobiçoso, é um espírito de cobiça. Alguém que às vezes quer o meu mal ou o seu mal para tomar talvez o que a gente tem. Eu não sei o que você tem. Eu sei o que eu acho que eu tenho. Mesmo que eu não tenha nada, alguém ainda quer tirar algo de mim. É uma verdade, porque gente maldosa, se você não tiver nada, ela quer tirar a sua vida. E quer ver você com 14 palmos debaixo da terra.
porque o mundo é muito pequeno para nós dois, alguém vai dizer. Aí a gente recorre ao Deus do Salmo 46. E aí a gente vai lá para o primeiro verso do 47. Batei palma para o Senhor. Aleluia. Batei palma para o Senhor, Salmo 47 diz. Porque Deus é Deus grandioso e vitorioso e que garante a nossa vitória. Ah, Jesus, amado. Deus querido, Senhor Deus maravilhoso e bendito, graças te damos, Senhor, mais esta noite. Ó Deus, lança mesmo, Senhor, por terra, meu Pai, todo mal, nesta sexta-feira noturna, meu Deus, onde alguém, meu Pai amado, Deus querido, está com pensamento canalizado, aquele olho, meu Pai, parece uma coruja, parece uma cobra, oh meu Deus, parece aqueles bovinos com fome, com aqueles olhos regalados, meu Deus, coitado do bichinho, meu Pai, fazendo comparação, meu Deus, porque o olhar de inveja, o olhar de maldade, o olhar de ódio mortal, meu Deus, protege, meu Pai, somos frágeis, somos, meu Deus, carne, meu Deus, somos, meu Pai amado, Deus querido, qualquer coisinha pode nos furar, pode nos penetrar, meu Deus, olha lá, meu Pai, um simples mosquito, meu Pai, um pernilongo pica e ainda consegue chupar um pouquinho do nosso sangue, meu Pai. Meu Deus, prova que nós somos frágeis, meu Pai. Ó Deus, só o Senhor para nos proteger, só o Senhor para nos guardar, meu Pai, mas não apenas, meu Pai, dos males físicos, meu Pai, mas principalmente, meu Pai, dos males invisíveis e espirituais, meu Deus, que rondam lugares celestiais, meu Pai. Deus querido e santo, seja a tua proteção sobre nós, sobre o nosso lar, meu Deus, sobre os bens, meu Pai, que porventura nós temos, ou achamos que temos, meu Pai. Meu Deus amado, Deus querido e Deus santo, porque é assim, meu Pai. Muita gente, meu Pai, não luta, não batalha, não conquistou nada na vida e quer ter o que o outro tem, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, meu Pai. Lança por terra, meu Deus. Eu te peço, meu Pai, lança por terra todo espírito da cobiça, todo espírito, meu Pai amado, Deus querido, do sequestro de bens, todo espírito do roubo, todo espírito do furto, meu Senhor da glória, desarma, meu Pai, a armadilha, desarma, meu Pai, a arapuca, dai-nos visão de águia, dai-nos, meu Pai, discernimento, dai-nos, meu Deus, sabedoria, Pai querido amado, para que porventura, meu Pai, nós não venhamos perder, meu Pai, aquilo que nós não ganhamos de mão beijada, nós lutamos, nós trabalhamos, nós conquistamos, meu Deus, e tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem, meu Pai, nos abençoado, meu Pai, não permita que o inimigo tire, meu Pai amado, das nossas mãos, Senhor. Pai querido amado, abençoa, meu Pai, as famílias, abençoa os lares, abençoa casamentos, matrimônios, abençoa, meu Pai, famílias, que haja, meu Pai, união, meu Deus amado, Deus querido, Deus santo, meu Deus, comunicação, meu Pai, diálogo, em nome de Jesus, ó Pai, seja, meu Pai, a tua presença no nosso meio, para que o teu nome continue sendo glorificado. É a nossa oração para o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Pega a tua mão, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja convosco não somente hoje, mas para todos sempre. Todos que creem diz amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe no nome santo do Senhor Jesus.